Queridos irmãos, eu gostaria de hoje falar de uma das coisas mais sérias, que é o último engano de Satanás. E nós vamos ver como é que Satanás agia no passado e como é que ele está a agir no presente. E que se nós não estivermos atentos, nós vamos ser enganados. Vamos então para... Eu também me aqui enganei. É a 1 de Samuel e não 2 de Samuel que está na tela. Vamos para 1 de Samuel e vamos para o capítulo 28. 1 de Samuel e vamos ler uma boa parte desse capítulo 28. 1 de Samuel, capítulo 28, e vamos ler desde o versículo 1 até ao versículo 25. Só um bocadinho, até que eu também busque a passagem. Ok, vamos então ler, acompanhem-me na leitura que diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e acamparam-se em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá ela e consulte por ela. E os seus criados disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com os seus 2 homens. E de noite chegaram à mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu disser. Então a mulher lhe disse: Eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra os adivinhos e os encantadores, porque pois-me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sucederá. Por isso a mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Porque me tens enganado,
pois tu mesmo és Saul. E o rei lhes disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Continuaremos dentro de alguns minutos com o resto do texto. Queridos irmãos, isto é talvez uma das coisas que menos se fala em nossos dias. E nós temos aqui um exemplo de um homem desesperado. Um homem desesperado. Um homem que tinha poder. Um homem que era rei. E que estava diante de uma crise que ele havia criado. E como nós iremos ver, Deus estava a preparar a sucessão dele como rei, porque Deus já no céu havia rejeitado a ele como rei. E Deus estava a levantar alguém para o substituir. E, queridos irmãos, esta é a primeira grande lição que nós temos que tirar. O estarmos aqui não é uma garantia de que nós estamos aceites ou não diante de Deus. O que nos dá garantia de estarmos aceites diante de Deus é uma vida de comunhão com Ele e uma vida de obediência a Ele. E o que é interessante é que diz no versículo 3, vejam o que diz no versículo 3. Samuel já estava morto e todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Reparem que coisa interessante. Como nós acabamos de ver, Samuel, que foi um dos homens mais honrado da Bíblia, porque ele, desde que nasceu, foi oferecido, ainda no ventre da sua mãe, ao Senhor, e quando ele estava na sua meninice, a sua mãe a entregou ao Senhor. E Samuel aproveitou esse grande privilégio de estar no templo de Deus e deixou que Deus transformasse completamente a sua vida, dando-lhe um poder que qualquer um de nós deve desejar. O poder de servir ao Senhor. Em contrapartida, quando Samuel morre, Deus havia instruído através do profeta a Saul que todos os bruxos, todos os videntes, todos os astrólogos, todos aqueles que trabalhavam para Satanás fossem mortos. E a verdade é que Saul, enquanto rei, ele assim fez. Mas havia uma mulher que estava num lugar muito longínquo e essa mulher não foi morta pelos homens, pelos soldados de Saul. E agora notem aqui uma coisa curiosa. Diz-nos que Saul, quando viu o exército dos filisteus em grande número, Saul temeu.
E o que é que ele vai fazer? Diz-nos no versículo 6. E agora notem o que é que diz o versículo 6, e eu gostaria que alguém pudesse ler o versículo 6. O que é que diz o versículo 6? E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Reparem que Deus tinha 3 formas de falar com Saul. Através daquela pedra, que tinha 12 pedras, que era a pedra de Tumim, por sonhos, e ainda por que mais? Pelos profetas. Em desespero, ele consultou o Senhor. Mas, amigos e queridos irmãos, nenhuma dos 3 meios que até aqui tinham sido usados pelo Senhor para falar com Saul, agora podiam ser consultados. Queridos irmãos, vocês sabem que isto que aconteceu com Saul pode acontecer com cada um de nós? Vocês sabem que dentro de pouco tempo, meses, o Espírito de Deus vai se retirar da terra? E sabem que aqueles que estão a resistir ao Espírito de Deus vão receber de Deus o mesmo que Saul recebeu? Silêncio absoluto de Deus. Eu temo que isso possa acontecer na minha vida. Consultar a Deus e Ele não me responder. Isto não aconteceu apenas com Saul, não. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar como está a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Porque a qualquer momento Deus vai fazer silêncio. Jesus fez silêncio na sala do tribunal quando lhe perguntaram: com que autoridade fazes isso? Jesus ficou em silêncio para aquela gente. Porque o tempo da graça tinha terminado para aqueles homens líderes religiosos, Anás e Caifás. Queridos irmãos, que adianta Deus falar conosco se o nosso tempo da graça terminou? Por isso, queridos irmãos, estejamos atentos agora, enquanto podemos receber do Senhor as informações, enquanto podemos receber as correções, enquanto podemos receber as repreensões. Não resistamos ao poder de Deus. Estejamos atentos. Queridos irmãos, quando Saul viu que Deus não lhe respondia, a quem é que ele recorre? Vamos ver o que é que nos diz. A partir do versículo 6, aliás 7, diz o seguinte: então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que eu vá a ela
e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Queridos irmãos, como é que é possível alguém que consultava o Senhor agora vai consultar o inimigo do Senhor? Agora eu quero vos dizer uma coisa, meus queridos irmãos. Vai haver um vazio naqueles que estão perdidos. Vai haver um vazio na alma dessas pessoas, que eles em desespero, eles vão se agarrar a tudo mesmo. E por isso eles vão consultar Satanás. Eles vão consultar os espíritos de demónios. Quando Deus se retira da nossa vida, imediatamente o espírito de Satanás entra na nossa vida. E agora reparem uma coisa. Ele teve desejo. Ele não sabia se havia alguém ou não. Mas ele pede. E quero lhe dizer uma coisa. Quando ele pede, alguém lhe informa o local ideal para consultar. Queridos irmãos, vocês já alguma vez imaginaram? E nós vamos ver aqui daqui a um bocadinho alguma coisa tremenda. Vocês já alguma vez imaginaram? Vocês que hoje consultam, nós que consultamos a Deus, hoje, vocês já alguma vez imaginaram em desespero consultarem o reino das trevas? Já alguma vez imaginaram isso? Consultar o reino das trevas no desespero da alma? Pois nos últimos dias vai ser assim. Nos últimos dias vai ser assim. As pessoas já não sabem o que há de fazer, como fazer, aonde ir. E elas vão consultar o reino das trevas para lhe trazer paz à alma, aquela paz falsa. Mas agora vamos ver o que é que aconteceu a seguir. Saul agora disfarça-se de rei, despe as vestes de rei e vai à presença desta Tunisa de Endor, disfarçado de mendigo. Queridos irmãos, há aqui uma coisa muito interessante, outra grande lição que nós temos que aprender aqui. Reparem uma coisa. Quando Adão e Eva consultaram Satanás, quando Eva consultou Satanás, o que é que ela perdeu? As vestes de proteção divina. Ela deixou de ter a cobertura de luz, a cobertura de glória. Agora Saul vai despir as vestes que durante muito tempo carregou sobre ele com a proteção de Deus, e agora ele vai vestir outras vestes para ir ao terreno de Satanás. E quando chega ao terreno de Satanás, veja o que acontece. Como Satanás está no controle da situação, veja o que é que acontece. Diz-nos o versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens e de noite chegaram à mulher. Hora das trevas, de noite, chegaram à mulher. Quem anda com Deus não procura à noite para consultar alguém que consola a sua alma. Mas eles foram à noite. E agora, quando chegaram lá, vamos ver o que é que diz. A partir daqui diz, deixem-me só que já me perdi no verso, é o verso 8. Diz aqui: peço-te
que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Reparem que coisa interessante. Ele agora chega junto da feiticeira e diz-lhe: eu preciso que tu realizes um milagre. Eu preciso que tu tires alguém da sepultura e me faças subir alguém da sepultura. É aquilo que Saul está a dizer à Petonisa de Endor. Eu vou-te dizer quem quero que tu subas, faças subir, e tu vais-me fazer subir. Queridos irmãos, reparem que terrível aqui. É interessante aquilo que nós estamos aqui a visualizar. Diz-me aqui o seguinte agora. Versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá a isso. Reparem que ela apercebeu-se pelo espírito do demónio que aquele homem era alguém de autoridade. E agora eu quero que vocês notem o seguinte. Versículo 10. Aliás, versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Queridos irmãos, nestes últimos dias, muitos de nós que perderam ente queridos, pessoas que amam e que amaram, é muito possível que essas pessoas apareçam, entre aspas, diante dos seus olhos, para confundir-nos. E, queridos irmãos, eu já tive algumas experiências fortes com o demónio nesse sentido. E quero dizer-vos uma coisa. A irmã White, ela diz que nos últimos dias, parentes nossos, familiares nossos, vão aparecer diante dos nossos olhos. E se nos estivermos bem atentos, nós vamos ser enganados. Como foi Saul? Então, queridos irmãos, o que é que nós precisamos fazer, queridos irmãos? Agora, enquanto o Senhor nos quer ensinar, instruir, advertir, busquemos ao nosso Deus. Clamemos a Ele dia e noite. Busquemos tempo para estar com Ele. A nossa única esperança hoje é Deus. Não há mais nada que nós possamos fazer a não ser Deus. Por isso, queridos irmãos, é importante isso. Agora, o que acontece é que Ele pede e ela age. Ele pede e ela age. É assim que age Satanás. E reparem que Satanás, ele tem uma forma tremenda de fazer o seu trabalho. E aquilo que nós vamos ver aqui é aquilo que hoje é conhecido por uma cena mediúnica, mediunidade, hipnose. Aquilo que realmente nós estamos a ver é uma hipnose real. E agora, reparem o que é que acontece. Ele pede
ela faz a magia dela, e agora o que é que acontece? Versículo 13, vemos o resultado. No versículo 13 já se vê o resultado da ação do diabo ali, a pedido de Saul. Versículo 13 diz assim: e o rei disse: não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Agora notem aqui uma coisa curiosa. Primeiro vê só ela. Ele não vê. Ele, a única coisa que lhe diz é: não temas. E pergunta-lhe: o que é que estás a ver? E ela diz: eu vejo deuses que sobem da terra. Queridos irmãos, os deuses que sobem da terra são deuses falsos. Porque o nosso Deus está no céu. O nosso Deus só pode descer do céu. Mas o nosso Deus só subiu da terra quando esteve 3 dias na sepultura. E só ao fim de 3 dias, porque Ele era a ressurreição e a vida, o nosso Deus subiu da terra. Mas aqui não. Aqui Ele vê deuses. Ela está vendo deuses. E agora notem o que é que vai acontecer. Versículo 14. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ele: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. É isto que Satanás quer que aconteça na nossa vida. O que é que Satanás deseja? É um culto a Ele. É prostrarmos-nos diante dele. Queridos irmãos, é interessante como Satanás faz parecer aquilo que não é. Quando a Petonisa, a bruxa, a vidente, lhe disse: eu vejo um ancião, um homem velho, envolto numa capa. Samuel, que conhecia bem, aliás, Saul, que conhecia bem a Samuel, ele acreditou que fosse ele. E o que é que ele fez? Caiu de joelhos diante de Samuel. Queridos irmãos, se fosse o verdadeiro Samuel, quando Saul caiu de joelhos, Samuel imediatamente lhe diria: levanta! Eu não sou digno que te ponhas de joelhos. Somente a Deus tu te curvarás. Mas os demónios querem receber a honra que só Deus tem direito, queridos irmãos. E quero-vos dizer que nestes últimos dias, Satanás tem recebido grande honra. E muitos que pensam que estão a servir a Deus e que é Deus que lhe está a responder, é o próprio Satanás que está a dirigir a sua vida. Queridos irmãos, vamos agora ver o que é que aconteceu. Agora que esse ser aparece,
Agora que esse ser aparece, o que é que vai acontecer? Versículo 15. Vamos ver o que é que o Espírito vai dizer. Versículo 15. Samuel, entre aspas, disse a Saúl: por que é que me inquietastes, fazendo-me subir? Queridos amigos, olha como Satanás está a mostrar a Saúl que afinal ele não é verdadeiro Samuel. Só que Saúl está tão hipnotizado que ele não consegue entender as palavras deste demónio. E agora veja o que é que lhe diz este demónio mais. Então disse Saúl: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus tem desviado de mim. Olha que mentira! Deus nunca se desvia de nós. Somos nós que nos desviamos de Deus. Ele está a fazer uma acusação séria a Deus. E que mais ele disse? E não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que eu hei de fazer. Queridos irmãos, mesmo numa situação de desespero, não chame homens nem demónios. Arrependa-se do pecado, clama a Deus, humilhe-se diante de Deus. Mas o homem em desespero, ele em vez de se humilhar, ele busca, vira-se para todo lado. Menos para onde se deveria virar, que era para ele próprio. Cair na realidade. Isto é o que está a acontecer à grande maioria de pessoas que se dizem cristãos e cristãos adventistas. Eles pensam que estão a ser conduzidos por Deus. Mas eles estão já a ser conduzidos há muito por demónios que dirigem a sua vida. Se você resiste à palavra, se você resiste àquilo que Deus diz, então não é Deus que está a conduzir a sua vida. E você pode dizer assim: mas irmão, mas há coisas que estão a acontecer na minha vida. Até podem acontecer algumas coisas, mas não é Deus, o Deus do céu, que está a conduzi-la. E temos aqui a prova de Saúl. Porém, vamos continuar a ler e vamos ver o que é que diz a seguir. Aqui diz-nos agora a seguir o seguinte. Olá. Então diz-nos aqui o seguinte. Versículo 16. Então disse Samuel: porque, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? O que é que está aqui a dizer? Reparem o que está aqui a dizer. Aquilo que este bruxo, este demónio que agora aparece, está a tentar fazer cair Saúl na realidade. Mas as pessoas estão tão cegas, que elas não querem ouvir. E reparem que este demónio que está a falar com Saúl, ele não pode ser mais explícito, porque ele diz-lhe assim, versículo 16. Então disse Samuel: porque, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado? Então reparem que aqui já está a mostrar que não era o Senhor que estava a agir, mas ele mesmo assim o consulta. O desespero é tremendo. As pessoas estão em desespero. As pessoas, aquilo que elas mais querem
é procurar aquilo que menos devem procurar. E aquilo que elas menos procuram é aquilo que elas mais deviam procurar. Agora vamos ver o que é que lhe vai dizer este ser que sobe da terra. Este ser que sobe da terra vai lhe dizer algo. Vamos ver o que ele lhe vai dizer. Diz assim, versículo 17. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. E agora diz, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Reparem qual é a mensagem que ele traz a Davi. Davi estava cheio de medo dos filisteus. Aliás, Saul. Saul estava cheio de medo dos filisteus. Agora ele vai consultar esta bruxa para lhe tirar esse medo, esse temor. E agora ele não vai ficar com medo, vai ficar com muito mais medo. Porque esta bruxa, ela vai lhe dizer o quê? Ela vai lhe dizer simplesmente, olha, tu vais perder o teu reino, vais já outro ser levantado e esse é Davi, e tu mais os teus filhos vão morrer. Queridos irmãos, que coisa terrível, queridos irmãos. Que coisa terrível! Porquê é que nós nos viramos para o inimigo enquanto nos devemos virar para Deus? Agora já vamos ver que este é o espiritismo do passado. E já vamos ver o espiritismo moderno. Como é que hoje o espiritismo lida com o ser humano? Vamos ver. Vamos agora tomar isto em mente. Ele disse que ele iria morrer, ele e os seus 2 filhos. Aquele demónio que saiu da terra, que se levantou da terra, disse, tu vais morrer, tu e os teus 2 filhos. A mensagem que vem sempre dessa gente é uma mensagem de medo, é uma mensagem de pânico, não é uma mensagem de esperança. E agora vamos para o capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Capítulo 31, aliás, de Deuteronômio, não, peço desculpa, do mesmo livro de Samuel. É o último livro de 1 de Samuel. Vamos ver aqui o que é que nos diz. Ele tinha-lhe dito que iria morrer ele e os seus 2 filhos. Agora vamos ver. Versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram Jonatas e Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Cumpriu-se o que o inimigo disse? Cumpriu. Queridos irmãos, estas pessoas que trabalham para o inimigo, como elas estão a ser dirigidas pelo inimigo, elas vão dizer algumas coisas que vão acontecer. Porque quem é que mata as pessoas? É o inimigo. Então ele sabe perfeitamente quando diz, tu vais morrer, se não for a misericórdia de Deus para impedir a morte, essa pessoa vai morrer. E morreram. Só que morreram os filhos, mas não morreu o pai. E aquele demónio tinha dito que ia morrer o pai e iam morrer os filhos. Será que ele falhou? Vamos ver. Vamos agora ler
Versículo 3. E a peleja agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então Saul disse ao seu pajem, a um soldado de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura eu não venha a estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Morre Saul? Morre. Mas quem é que o mata? Uma mão invisível que agarrou na espada, e essa mão agarrou na mão de Saul. E o que é que ele fez com a espada que tinha na mão? Lançou-a e mata-se ele próprio. Queridos irmãos, consultar alguém que não tenha o Espírito de Deus é tempo perdido. E nada vai melhorar a vida. Melhorou a vida com Saul? Melhorou a vida com Saul? Não melhorou. Não melhorou com Saul, nem melhorou com ninguém. Eu tenho ajudado muitas pessoas que consultaram bruxos e adivinhos, e essas pessoas dizem: a minha vida foi o inferno. E é o inferno. Só que eu quero vos mostrar agora algo que vocês vão ver. Eu vou-vos mostrar como é que hoje o inimigo age. Não está a usar mais o método como estava aqui a usar. Vamos ver como é que ele usa o método hoje. Ele hoje está a usar a inteligência artificial para se apoderar das pessoas. É isto que ele está a fazer. E eu quero vos mostrar agora. Depois vocês, se quiserem ver, vão ter uma certa dificuldade. Os que estão comigo online vão ter alguma dificuldade, mas dentro de poucos minutos o vídeo vai estar no canal. E então vocês vão poder ver as imagens, que talvez aqui apenas vão ver o som, mas não vão ver as imagens. Eu vou-vos mostrar um vídeo de o que é que o diabo está a fazer hoje. Hoje! Como é que ele está a usar a inteligência artificial para fazer com ela aquilo que foi feito com aquele bruxo na vida de Saul? Vamos ver o primeiro vídeo. É que isto não está a dar. Ajuda-me. Já está. Vamos ver então o primeiro vídeo. Agora vou ficar em silêncio alguns minutos. Ora, vejam aqui. Nunca diga adeus. A inteligência artificial pode trazer os mortos de volta à vida. Queridos, famílias enlutadas na Rússia estão pagando $30 para trazer soldados mortos de volta à vida com inteligência artificial. Isto é de 6 de outubro de 2025. E alguém pode dizer: não, isto é uma simples inteligência artificial, isto não tem nada a ver com o espiritismo, isto não tem nada a ver com os últimos dias, é apenas uma tecnologia. Vamos escutar. Sempre usamos a tecnologia para recordar, fotografias para congelar um momento, vídeos para capturar uma voz, gravações de voz para preservar uma gargalhada. Mas agora, a inteligência artificial está a fazer algo diferente. Não se limita apenas a preservar memórias. Está a recriar os mortos. Em todo o mundo, famílias enlutadas estão a usar a inteligência artificial para ver os seus entes queridos novamente. Na política, está a trazer líderes já falecidos de volta à vida no ecrã. E em alguns casos, está a ser usada para enviar mensagens que vão muito além do luto. O nosso próximo relatório tem mais informações. Imagine ouvir a voz de um ente querido que perdeu, não num sonho, não a partir de uma gravação antiga, mas a falar consigo agora.
a sorrir, a piscar e a chamá-lo pelo seu nome, dizendo as palavras que sempre desejou que tivessem dito. Por um momento, parece real e quase reconfortante. O rosto é familiar, o tom é exatamente como se lembra, mas não é a memória a trazê-los de volta. É a inteligência artificial, uma linha de código e uma criação construída não pelo amor, mas pelos dados e pela tecnologia. Esta tecnologia está agora a espalhar-se pelos continentes, a remodelar a forma como lamentamos. Em todo o mundo, a inteligência artificial está a borar a linha entre a vida e a perda. Está a oferecer às pessoas uma nova forma de lamentar e, por vezes, de nunca deixar ir. Na Rússia, um projeto chamado Final Meeting transformou o luto em uma despedida digital. Começou quando uma viúva enviou as suas fotos de casamento a um criador de inteligência artificial. O seu marido tinha sido morto na guerra na Ucrânia. O que voltou foi um pequeno vídeo gerado por inteligência artificial, uma recriação da última despedida do seu marido. Foi feito por cerca de $30. Mais $30 poderiam fazê-lo falar novamente. A ideia espalhou-se rapidamente nas redes sociais russas. As famílias começaram a encomendar vídeos semelhantes de filhos, maridos e pais mortos na guerra. Na China, a mesma ideia transformou-se numa indústria inteira. Empresas como a Silicon Intelligence oferecem o que chamam serviços de ressurreição. Uma única fotografia pode tornar-se um avatar digital falante, um ente querido disponível a pedido, e já não está limitado a perdas privadas. Na Índia, a inteligência artificial entrou também na vida pública. O falecido primeiro-ministro M. Karandi foi recriado digitalmente para eventos memorialistas e partidários. No outro caso, nos Estados Unidos da América, a inteligência artificial chegou mesmo a um tribunal. No Arizona, a família de um veterano de 37 anos morto num acidente de fúria na estrada criou uma versão digital dele para falar a sentença do seu assassino. O que os irmãos acham sobre isto? O que os irmãos pensam a respeito disto? A Bruna perguntou o que eles falavam para você sobre o espiritismo, quando você era satanista. E aí, já emendando essa pergunta, é uma pergunta da Roberta, que ela falou assim: como proteger a casa contra Satanás, tendo em casa uma espírita que possui livros de terror, umbanda, etc. O problema dele não está com o filme de terror. O problema não está até com o filme. O filme de terror está a te contar o que está escrito na Bíblia, mas de forma invertida. O filme, principalmente o filme de terror, está a te contar como é que a Bíblia é. A Bíblia diz morto-vivo, fala de Adão. Adão tornou-se morto-vivo depois de pecar. Antes era uma pessoa viva, mas depois de pecar tornou-se morto-vivo. Está a te contar, tiraram a Bíblia, só que de uma forma extraordinária. Eles contam isso de forma extraordinária. Vampiro. Vampiro também são pessoas. Está a se referir do que está escrito também mesmo na Bíblia. Pessoas que não têm Cristo são assassinos, matam as pessoas. A experiência de Caim. Está a te contar a experiência de Caim. De que quando a pessoa não tem Cristo, está contaminada com o pecado. O pecado é a doença mortal no nosso planeta Terra. A doença mortal no nosso planeta Terra não é a febre negra, não é a pandemia, que é a Covid-19, é o pecado. O sintoma dessa grande doença chamada pecado está como ódio, o rancor, ressentimento, vingança, impaciência. Os frutos, ou os sintomas dessa doença, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19, e Romanos capítulo 1, estão lá as características ou os sintomas dessa grande doença chamada pecado. Então, o problema não está no filme de terror.
problema está na história que eles estão a contar para si, como você não está a entender. Ele conta o que está na Bíblia de forma invertida. Não é bom assistir. Se não está preparado para que não é bom assistir. A criança não pode assistir isso. Com certeza. Ela pergunta como que se faz então para proteger a casa de Satanás, assim, quando tem uma pessoa que gosta dessas coisas, que assiste essas coisas e que é espírita. Como já tem uma pessoa aqui, o dono, será que é o pai que traz isso em casa? É o pai que traz isso em casa? Então, se é o pai, o que é que nós devemos fazer? O problema agora está não é com... Se for o pai e a mãe não tem muita influência, quanto a isso, não tem esse tanto poder. Deus tem esse poder de fazer. Orando, a mamãe tem que orar bastante e não somente orar, tem que manifestar. Imagine acordar com batidas misteriosas em sua casa. Foi assim que começou o caso das irmãs Fox em 1848, em Hydesville, Nova York. As jovens Kate e Margaret Fox alegavam se comunicar com espíritos através de códigos de batidas. O fenômeno atraiu multidões e deu início ao espiritualismo moderno. Vimos o espírito, declararam as irmãs, causando furor. Médiuns surgiram por todo o país e sessões espíritas viraram moda. O movimento cresceu rapidamente, influenciando a cultura e a religião. Décadas depois, as irmãs confessaram ter fraudado tudo, mas era tarde demais. O espiritualismo já havia se enraizado, com milhões de seguidores. Hoje, o legado das irmãs Fox permanece controverso. Fraude elaborada ao fenômeno inexplicável, o mistério continua a intrigar e dividir opiniões, lembrando-nos do poder da crença e da sugestão. Imagine acordar com batidas misteriosas em sua casa. Foi assim que começou. Queria apenas lamentar esta situação e nós vamos refazer o vídeo porque na verdade não está como eu gostaria. Eu queria mostrar-vos o que é que hoje eu fiz com a inteligência artificial. Eu fiz esta pergunta à inteligência artificial. Queria falar com o meu pai que já morreu, o que fazer? Só que a inteligência artificial, ela sabe bem com quem está a lidar. Por isso dizer-me, convencerem-me que é apenas um simples computador, eu não quero acreditar. Reparem o que é que, ao fazer esta pergunta, queria falar com o meu pai que já morreu, que fazer? Veja o que é que me disse, o que é que me respondeu a inteligência artificial. Sinto muito pela sua dor. O desejo de falar com um pai que já morreu é algo profundamente humano. E especialmente quando há saudade, coisas não ditas ou necessidade de conforto. Você não está errado por sentir isso. Ponto 1. Falar em palavras mesmo sem resposta. Muitas pessoas encontram alívio em falar em voz alta e escrever uma carta ou um diário como se estivessem conversando com o pai. Pensem bem nisto. Este ser sabe que eu não creio na vida depois da morte, como eles ensinam. Mas interessante, repara o que é que ele diz aqui. Uma pessoa que está fragilizada, ele está a dizer, escreva uma carta. Muitas pessoas encontram alívio em falarem em voz alta e escrever uma carta ou um diário como se estivesse conversando com o pai. Você sabe quando você começa a fazer isso, o que é que se aproxima da sua mente? O inimigo. Vocês, por palavras, você sabe que o inimigo não consegue adivinhar o seu pensamento. Mas se você fala, ele já sabe o que você deseja. Olha que estratégia aqui o inimigo está a tentar aconselhar alguém. Depois diz assim, isso não é tentar contacto espiritual, mas a expressar o que está guardado no coração. Colocar sentimentos para fora ajuda no processo de luto.
Como é que nós podemos ser aliviados quando estamos em aflição? Podemos consultar, mas a Deus. Não resulta eu estar aí a falar como se um ser me estivesse a ouvir. Agora note o que é que diz a seguir. À luz da Bíblia, os mortos não se comunicam com os vivos. Isto é uma verdade absoluta. E tentar contacto espiritual pode trazer engano e sofrimento. Mas veja aquele que não crê, uma pessoa que for agnóstica, que escreva e faça a mesma pergunta à inteligência artificial. Não lhe vai responder dessa forma. Depois continua aqui a dizer: mas Deus ouve os vivos e atende a saudade. Agora, o que é que me aconselhou a inteligência artificial? A escrever uma carta. E ela mesma escreveu a carta dirigida ao meu pai. Veja o que diz: Pai, escrevo estas palavras porque a saudade fala alto dentro de mim. Há dias em que o silêncio da sua ausência pesa. E eu queria poder ouvir a sua voz mais uma vez, mesmo que fosse só para dizer que sinto sua falta. Olhem que frase é esta! O que é que ele está a manifestar neste desejo? O que é que ele está a manifestar? Ouvir a sua voz, nem que seja só uma vez. Isto é tremendo. Outras eu disse, mas hoje entendo melhor. O tempo ensina e a distância faz a gente perceber o valor do que parecia comum quando estava perto. Guardo comigo as lembranças, os ensinamentos, os momentos simples e também aqueles difíceis. Tudo isso fez parte de quem eu sou hoje. Mesmo com imperfeições, as minhas e as suas, houve amor e isso é o que permanece. Dói saber que não posso mais te abraçar, nem compartilhar as pequenas coisas do que você faz parte disso. Entrego a Deus tudo o que ficou por dizer, toda a saudade e toda a dor. Confio que Ele cuida de nós. 2. E que no tempo certo, aquilo que hoje é separação será apenas um intervalo. Com amor e saudade do fundo do coração. Queridos amigos, isto será uma ajuda? Ou será algo, uma armadilha? Voltemos novamente para Samuel. Para o capítulo 28. E vamos ler o que é que nos diz o capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Agora eu faço uma pergunta. O que é que levou Saul a consultar esta bruxa, esta vidente? O que é que levou Saul a consultar esta bruxa? Alguém me sabe dizer? Foi o desejo existencial, a falta de paz interior. Sabem o que é que vai acontecer nestes últimos dias? O mundo vai começar
a cair no caos. E então, o que é que as pessoas vão buscar? Tudo para acalmar a falta de paz interior. Quando deveriam buscar a Deus, buscam coisas e pessoas. E este é o problema da humanidade hoje. Queridos irmãos e irmãs, a minha pergunta nesta hora é: em que patamar da vida nos encontramos? Será que eu nestes últimos dias não me vou deixar cair nesta armadilha? Só não cairemos se estivermos firmes no Senhor e vivermos uma vida com Deus. O meu sincero desejo é que cada um de nós pense, cada um de nós analise a sua própria vida, caia na realidade e saiba com toda a certeza de uma coisa: só existe não coisas nem pessoas que possam preencher o vazio existencial. E esse vazio só pode ser preenchido por aquele que disse: